Fala galera, tudo bem com vocês? Começando mais uma edição do Bets do Dia, agora para ir para a Europa, mais precisamente para a terra da rainha, terra do rei agora, né? Vamos para a Inglaterra porque Premier League reta final pegando fogo. Vamos analisar a partir de agora Fulham e Manchester City, o jogo da penúltima rodada da competição. E quem vai me ajudar aqui nessa análise é ele, Matheus Montenegro. Fala Fábio, fala meus queridos, vamos que vamos, reta final de Premier League, Manchester City mais uma vez, né? Rotina lá na Inglaterra brigando pelo título, um jogo muito importante para os Citizens, precisam vencer para seguir aí na briga pela taça. Vamos analisar, vamos trazer números, estatísticas para você, apostador, buscar as melhores oportunidades lá na Bet Nacional. É o jogo que vai ser logo cedo, tá? Aquele joguinho que você acordou, cedo, galera que tá de ressaca ali acorda, já tem uma Premier League. Já tem um jogão aí, Fulham e City, né? Jogo pela 37ª rodada lá no Craven Cottage, lá em Londres, né? Estádio bonito, né? Lindíssimo. Estádio mais raiz, né, do Fulham, sim, né? Estádio mais... não é essas arenas, exato, mais modernas. É considerado um dos estádios mais charmosos. Isso, charmoso, é isso. E vamos analisar as duas equipes, Matheus. O Fulham já não briga por tanta coisa, tá ali na 13ª colocação, nem vai ser rebaixado, mas também não vai conseguir vaga para nenhuma competição europeia. Já o City tá vivo, né? Tá na 2ª colocação, um ponto atrás do Arsenal, mas com um jogo a menos. Exato, né? Perfeito. Que vai ser aí no meio de semana. Decisão pro City e o Fulham, como tu acha que vai encarar essa partida? Pois é, esse é o grande ponto em questão para esse confronto, porque a gente tem um amplo favoritismo do Manchester City, equipe que ainda briga por título, contra o time que já não joga mais por nada, né? Conforme o Fábio falou, o Fulham está em 13º, não cai, nem consegue vaga em competição europeia, inclusive já caiu de rendimento aí nos últimos jogos, a gente pode observar que nas últimas 3 partidas não venceu nenhuma, e o Manchester City está aí, empilhando vitória atrás de vitória, né? Já vem numa boa sequência na Premier League, está atrás do Arsenal, e vale salientar o seguinte, Fábio, bem lembrado que o City tem um jogo a menos, mas se esse jogo a menos ele empata, o Arsenal é o líder, porque tem melhores critérios de desempate, né? Então o City precisa vencer. É um time que vai pra frente com tudo, o futebol jogado de Pep Guardiola a gente muito bem sabe que não poupa esforços, faz 2-3-0, segue ali pressionando, goleia muitas vezes, né? Então acredito eu que essa é a grande expectativa para o confronto. Em termos de números a gente dá nem para comparar, né? As médias do Manchester City são muito melhores. Mais de 2,5 gols marcados por jogo em média, apenas 0,92. Eu falo apenas assim, é até um número alto, mas na Premier League sai muito gol, né? Tanto que a média do Fulham é 1,45, a do City está abaixo de 1. Ter menos do que um gol sofrido por jogo na Premier League é um bom número, sim, né? Vamos para os padrões, Matheus, das equipes? A gente separou algumas estatísticas aí para ajudar nas apostas. O Fulham, Matheus, em 6 dos seus últimos 7 jogos em casa, marcou gol. Então ficar de olho aí nesse número, né, que pode ter uma odd interessante para a gente apostar. O City, jogando pela Premier League, em 5 dos seus últimos 6 jogos, marcou pelo menos 3 gols em cada partida. E muitos deles fez 4. Sim, até mais, né? Teve um 6-2 no Luton aí também. Não, tem uma máquina de gols, né? E no confronto direto, um passeio, né? São 15 vitórias seguidas do City contra o Fulham, seja em casa, seja fora. O time azul de Manchester vai vencer no time londrino. Pois é, vamos trazer aqui o nosso momento Bet Nacional, porque a gente precisa dar uma olhadinha nas odds, né? Já criamos uma linha de raciocínio aqui de um amplo favoritismo do Manchester City, mas a gente vai observar que a cotação é muito baixa, apenas 1,23 na vitória dos Citizens. Muito baixa, né? Então, assim, não fica a recomendação de apostar na vitória do Manchester City. Só se for no ao vivo, né? O Fulham abre o placar cedo e aí... Construindo um cenário assim, eventualmente pode valer a pena apostar no Manchester City, mas pré-jogo não fica a recomendação, porque o risco é muito alto. Então, em termos de resultado final, o que a gente traz aqui está lá na aba de handicap, beleza? Uma alternativa para o Manchester City vencer por 2 ou mais gols de diferença, que seria o handicap menos 1,5. A gente tem uma cotação de 1,6. Aí vale destacar para o apostador o risco que existe aqui. Se o Manchester City ele vence a partida por apenas 1 gol de diferença, ou seja, 1-0, 2-1, 3-2, 4-3, 5-4, aí é head, tá? O Manchester City ele precisa vencer por 2 ou mais gols para essa aposta aqui ser green. Então o apostador ele vai buscar uma odd mais alta, porém, obviamente, o risco é mais elevado. Mercado de gols, Matheus. A gente tem uma expectativa de muitos gols no jogo. Sim, como todos os jogos da Manchester do City, da Premier League, né, de forma geral. Do City principalmente, né? Sim. Mas
não tá tão interessante, né? Mais do que 2,5 gols. Paga muito pouco, paga 1,35 apenas. Se fosse para buscar algo de valor aqui em termos de gols, a gente teria que buscar o mais de 3,5, pagando 1,88, o que eu acredito também seja um risco muito alto. Claro, a gente está falando do Manchester City, a gente viu aí o retrospecto que o time marcou pelo menos 3 gols em 5 dos últimos 6 jogos, mas para sair 4 gols em um confronto, é muita coisa, né? Então, eu ficaria com um pezinho atrás em relação a isso. Uma alternativa aí de ir na zebra, digamos assim, desce um pouquinho mais, produção, por favor, vamos dar uma olhadinha. Golzinho do Fulham? Um gol do Fulham, que paga 1,68, coisa que aconteceu em 6 dos últimos 7 jogos do City, ou do Fulham, atuando em seus domínios. E aí eu trago outra estatística, Fábio. E o City normalmente toma gol, né? Sim, salvo engano, em 11 jogos que atuou fora de casa em 2024, o City levou gol em 7. Então, assim, por mais que seja um grande time, normalmente tá levando seus golzinhos ali. E nesse retrospecto levou gol de equipes como Crystal Palace, Brentford, o próprio Luton, quando venceu por 6-2. Então é uma alternativa interessante. O Fulham tem o Rodrigo Muniz, né? Brasileiro, em boa fase. Exato. O que me deixa com um pouquinho de pé atrás em relação a esse gol do Fulham é a questão da motivação da equipe, que a gente não sabe como vai chegar. É um time que não briga por mais nada, que vem caindo de rendimento. Nos 3 últimos jogos não venceu nenhum. Então essa alternativa do gol do Fulham, eu também esperaria para o ao vivo, para ver como o time vai se portar dentro de campo. Fico com um pezinho atrás, certo? E em relação ao vivo, uma outra alternativa para o apostador seria, produção, por favor, vai lá na aba de primeiro tempo, pegar a vitória do City no primeiro tempo. Aqui a gente trata a primeira metade do jogo como uma partida à parte. Só importa o primeiro tempo. A vitória do City no primeiro tempo está pagando 1,61. É uma odd interessante, quase a mesma odd ali do handicap. Né? E quem quiser fazer uma múltipla, primeiro tempo e vitória do City no Pode jogo? ser também, né? Paga até um pouquinho a mais. O famoso HTFT, o intervalo final do jogo, tem essa alternativa também. Aqui seria a vitória do City no intervalo. Eventualmente, se o City ganhar o primeiro tempo por 1-0 e tomar a virada, você está protegido, porque só importa o primeiro tempo. Então é uma outra alternativa aí para o apostador que não quiser se arriscar nessa ampla vantagem do City, né? Fica aí essas duas recomendações, uma para o pré-jogo, outra para o ao vivo. Então vocês perceberam que a gente tem opções, né? Um jogo que tem um favoritismo muito, muito claro, né? Que é do City, mas o Matheus já deu aí boas dicas, Sim, Matheus. então a gente tem que buscar alternativas que não sejam a vitória do time, que paga muito pouco, né? Vale a pena a vitória do City se você fizer uma dupla, uma tripla, uma múltipla, beleza. Mas uma aposta simples em uma cotação 1,23, por mais que exista uma alta probabilidade de acontecer, é um risco muito grande. Até porque tem a pressão ali do City vencer o jogo, se ele empata essa partida, o Arsenal segue líder, né? Então, tem o meu pezinho atrás em apostar numa vitória do City pagando 1,23. Não recomendo, acredito que o risco é muito alto, a odd é muito baixa, então fica aí essas outras alternativas para o apostador. Boa, Matheus. Repassando aí as dicas. Repassando as dicas, pré-jogo, a principal alternativa seria o handicap menos 1,5 a favor do Manchester City, para a equipe lá azul de Manchester vencer por 2 ou mais gols de diferença. E para um ao vivo, se você observar ali que o City já começou o jogo com 5 minutos no primeiro tempo mesmo, tá naquela pressão que se espera, né? Você pode pegar a vitória dos Citizens no primeiro tempo, pagando 1,61. É isso. Valeu, galera. Valeu, Matheus. E aqueles recados de sempre, curte, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho e entra no nosso site tvbet.com, porque a gente analisou também outros jogos deste final de semana, tá? Pelo futebol brasileiro também, então acessa lá que você vai ter um planejamento muito legal aí das suas apostas esportivas deste final de semana. Valeu, tamo junto. Tamo junto.